Vamos anunciar da questão. Acompanha comigo. A embaixada de um estado estrangeiro localizada no Brasil contratou um empregado brasileiro para os serviços gerais. No final do ano, não pagou o 13º salário por entender que, em seu país, este não era devido. O empregador, insatisfeito, recorreu à Justiça do Trabalho. A ação foi julgada procedente, mas a embaixada não cumpriu a sentença. Por isso, a reclamante solicitou a penhora de um carro da embaixada. Com base no relato acima, o juiz do trabalho decidiu. Bem, antes de trabalharmos alternativas, estamos diante de uma questão de imunidade. Estamos tratando das imunidades dos estados. E aí, o conceito de imunidade, ou seja, o conceito de que o estado ele está imune, ele não é alcançado pela jurisdição do outro estado, ou seja, um outro estado não pode aí obrigá-lo a cumprir nenhum tipo de medida, esse conceito de imunidade ele deixou de ter um caráter absoluto para sofrer uma certa relativização. E aí, essa relativização, ela vem justamente com o passar dos anos, e essa relativização, ela sofre esse conceito de imunidade, sofre relativização na questão dos atos de gestão ou atos de administração. O Estado, ele geralmente tem duas formas ou dois tipos de ato. Aquele atos de império, atos de Estado, atos públicos, por exemplo, como declarar guerra contra outro Estado, é um ato de império, é um ato público. E o Estado também, em alguns momentos, ele pode se comportar como um particular, como atos de um gestor, como atos administrativo. Por exemplo, quando o Estado contrata um trabalhador, no caso em concreto, por exemplo, um trabalhador para a embaixada. Então, nos casos de ato de império, atos públicos, atos inerentes à figura do Estado, nesse caso em concreto, o Estado ele terá total imunidade em relação ao outro Estado. O Estado terá total imunidade, portanto, ele não poderia ser condenado por outro Estado em razão da sua prática de atos de império. Porém, em contrapartida, a nossa jurisprudência, tanto o Tribunal do Trabalho como os tribunais superiores, todos eles já são aí, em medida, já apontam que no caso de atos de gestão, atos de administração, ou seja, atos onde o Estado se comporta como um particular, no caso em concreto, nesse caso, essa imunidade ela é relativizada. Portanto, nesse caso em concreto, o Estado pode ser sim condenado pela Justiça, o Estado pode sim ser acionado pela Justiça. Então, a questão em contrato, a questão em comentada, ela está justamente reside na questão dessa imunidade. E aí vem a outra discussão. Uma coisa é o Estado poder ser condenado por outro Estado num ato de gestão, que é o que acontece no caso em concreto. Ou seja, um Estado que contrata, né, um funcionário para a embaixada, um jardineiro ou qualquer tipo de prestador de serviço para a embaixada, e aí simplesmente não pagam, né, os direitos trabalhistas, em razão de que, como a questão fala, que ele no país, né, do país daquela embaixada, não se tem aquele costume, não se tem de repente aquele direito. Né, isso não exime o Estado de responsabilidade. Porém, no caso em concreto, estamos falando de penhora. E aí entramos em outra discussão. Uma coisa é o Estado poder ser levado à justiça e poder ser condenado. Outra coisa é o Estado ter os seus bens penhorados. E aí, meu amigo, minha amiga, no caso de penhora, bastante atenção. Porque todos os bens da embaixada, ou todos os bens que o Estado tem naquela repartição consular, no qual é utilizado para os seus fins, no qual é utilizado para as atividades do Estado, todos esses bens estão protegidos por uma convenção internacional e, portanto, são impenhoráveis. O X da questão está no sentido de que o Estado pode ser sim condenado por ato de gestão, pode ser sim condenado por ato administrativo, porém não poderá ser executado se os únicos bens que ele tiver na sua embaixada forem bens da própria embaixada, como carro, como móveis, etc, etc. Então, aquela famosa situação onde o Estado pode ser condenado, mas não pode ser aí executado em razão dos tratados internacionais que protegem, né, que dão essa imunidade aos bens da embaixada. Vamos às alternativas, acompanha comigo. Letra A. Deferir a penhora, pois a Constituição atribui competência da Justiça brasileira para ações de execução contra estados estrangeiros. Bem, em relação à letra A, deferir a penhora, não poderia deferir a penhora, porque os bens da embaixada são impenhoráveis de acordo com os tratados internacionais que protegem esses bens. E a questão do Estado brasileiro
a justiça brasileira ter competência sobre os estados estrangeiros, vai aí ser aplicada essa competência apenas nos atos de gestão ou nos atos de administração, não em relação aos atos do império. Vamos lá, acompanha comigo a letra B. Indeferir a penhora, pois o estado estrangeiro, no que diz respeito à execução, possui imunidade e seus bens são invioláveis. Certíssimo, meu amigo, minha amiga. Resposta correta, letra B de bola. Mais uma B de bola aí, ou seja, o juiz deve indeferir justamente a penhora, porque o estado não pode ser aí, o estado estrangeiro que diz respeito à execução, possui imunidade, né, e seus bens são invioláveis. Vamos à seguinte alternativa, a letra C e a letra D, vamos lá? A letra C fala, extinguir o efeito sem julgamento do mérito, por entender que o estado estrangeiro tem imunidade de jurisdição. Nesse caso, o juiz, não estamos falando de imunidade de jurisdição, porque trata-se de ato de gestão. Nesse caso, o Brasil pode sim condenar o estado estrangeiro, porém não poderá executá-lo. Então, a questão aí em tela, ela fala não é da impossibilidade de levar o Estado brasileiro, do Estado estrangeiro a ser julgado pela justiça brasileira. Não. Essa possibilidade existe e deve ser levado, porque trata-se de ato de gestão, ato de império. Então não se trata aí de extinguir o julgamento, o feito sem julgamento do mérito. Próxima alternativa, acompanha comigo. Deferir a penhora, pois o Estado não goza de nenhuma imunidade quando se trata de ações trabalhistas. Bem, isso aí também está errado, o juiz não deve deferir a penhora, porque os bens são impenhoráveis. Os Estados, sim, em caso de justiça trabalhista, os Estados não gozam dessa imunidade, mas os bens, sim, gozam dessa imunidade, e os bens da embaixada gozam dessa imunidade, ok?